Bora, Fel, para mais um vídeo do Coringão, notícias de última hora. O Corinthians que está encaminhando renovação de contrato com o Breno Bidon aí, ele que tem contrato até 2028, porém o Corinthians quer renovar por mais um ano e valorizar o garoto aí que vai ser muito assediado no meio da temporada. E também mais informações sobre a patrocinadora master do Corinthians, o pessoal da ESPN trazendo mais informações pra gente aí, como que fica essa situação para esse mês de janeiro. E na sequência o programa G4 da Bandes Esporte, já deixando os créditos aqui na descrição. Então se você gosta do nosso canal, deixe sua inscrição, deixe seu like, sem enrolação, bora pro vídeo. Para trazer informações do Corinthians. Onde será que está o Vladimir? No Parque São Jorge? Ou no CT, Dr. Joaquim Grava? Vamos ver o fundo ali. Vai aparecer na nossa tela. Bom dia, Vladimir! Onde está você, amigo? Bom dia. Estou no Parque São Jorge, Abel. Um grande abraço para você, para o pessoal também do estúdio, para os fãs de esportes, para falar do Corinthians, que vive uma situação muito parecida com a do Flamengo, que vocês falaram a respeito de não trazer reforços. O Corinthians, até o momento, não contratou ninguém novo, desde que acabou o Campeonato Brasileiro. Mas vem trabalhando, Abel, justamente para fazer a manutenção do elenco. A diretoria acredita que o time que terminou o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, então o Corinthians faz essa manutenção do elenco. Ontem já anunciou a renovação de contrato do volante Maicon por mais uma temporada, o jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk. É o quarto empréstimo seguido do atleta desde que começou a guerra da Ucrânia em 2022. Lembrando que ele ficou contundido, o ano passado, sofreu uma lesão muito grave no joelho em maio, depois perdeu o restante da temporada. É um jogador que vai ficar mais um ano no Corinthians. O Timão também trabalha para renovar o contrato do Breno Bidon até 2029. Ele tinha contrato até 2028, vai ter uma valorização salarial. É um jogador que não deve sair nesse começo de ano, na janela de transferências, vai jogar inclusive o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, mas no meio do ano o Corinthians acredita que os times europeus, principalmente os gigantes, vão vir com força total, então é bom estar blindado justamente para tentar pegar um dinheiro a mais e valorizar o atleta, que terminou a temporada muito em alta, terminou como titular do Corinthians, fez mais de 40 jogos no ano. O Timão que até o momento só oficializou as saídas. Além do Fagner, que foi para o Cruzeiro, que foi anunciado hoje, outros jogadores deixaram o Parque São Jorge. O Caetano, que ficou sem contrato, o Matheus Araújo, que foi para o Ceará, o Juan Oliveira, que também ficou sem contrato, e o Rony, que deve assinar com o Mirassol. Além do Fagner, o Pedro Henrique também está de saída, deve ser anunciado em breve pelo Ceará, um contrato de 2 temporadas em definitivo, até numa questão do Corinthians de aliviar o caixa, jogadores que têm salário alto. O Timão vai ter uma redução de custos, como foi colocado no orçamento para esse ano, e também para ter um respiro para quem sabe fazer mais contratações. A ideia da diretoria é fazer contratações pontuais, no máximo 4. Então tem algumas posições que o Corinthians acredita que estão mais carentes, como por exemplo na lateral esquerda, um zagueiro, um meio-campista e também um atacante. Num primeiro momento, com a saída do Fagner, a ideia é apostar no Léo Maná, que é reserva do Mateuzinho. Mas se o Corinthians sentir que vai ter uma necessidade de trazer mais um lateral direito, é possível que vá ao mercado mais para frente. Lembrando que a única situação ainda que o Corinthians não conseguiu resolver das renovações é a do Thales Magno, que vence agora o contrato no meio do ano. Ele tem um empréstimo do New York City, precisa de um acordo, mas está praticamente tudo certo. Além disso, tem também o Giovani, que tem contrato até o meio do ano, mas essa é uma situação bem diferente, né, Abel? O Corinthians ofereceu um contrato de renovação, o jogador recusou, ele não está sendo aproveitado pelo Ramon Dias, e se caso aparecer alguma oferta agora em financeira boa para o Corinthians, o Timão deve liberar o jogador. O Timão que por enquanto trabalha muito quietinho nos bastidores, vários jogadores foram oferecidos, mas até agora a gente está tentando apurar quais as informações do Timão para esse mercado de transferências. O ano passado o Corinthians contratou 20 jogadores. Esse ano, por enquanto, nenhum. E falando a respeito dos problemas fora de campo, o Corinthians teve uma questão muito complicada para lidar nos próximos dias. Vai ter, porque o STF suspendeu a autorização para que a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, opere no território nacional. Ela estava operando com uma autorização da Loterge, que é a questão das loterias do estado do Rio de Janeiro, mas que agora vai ter 5 dias para regularizar a situação ou ela vai ser impedida de operar. O que a gente vê a respeito do Corinthians, conversando com o pessoal da diretoria, é que eles estão otimistas que a Esportes da Sorte vai conseguir fazer essa questão, mas se caso não der certo, eles têm um plano B e já estão observando todas as situações possíveis, até mesmo se precisar rescindir o contrato com a patrocinadora. Volto com vocês. Obrigado, Vladimir Bianchini, ao vivo lá em frente ao Parque São Jorge, com informações do Corinthians se movimentando também. Vou mostrar aí os treinadores que passaram pelo Corinthians ao longo do ano. Mano Menezes, foram 5 jogos, 1 vitória e derrotas. Nossa. E agora eu acabo de me lembrar aqui da nota que o Mano
divulgou depois que foi demitido, falou, então são 5 jogos aqui no ano, temporada, e eu fui demitido, justificando que não teve tempo, embora ele tenha vindo do ano passado, né? É porque o presidente nunca teve ali num cara que ele gostaria que permanecesse, mas tinha uma multa alta, você deixa... Fora que ele pôs dos 2 mundos, né? Um com aquela turma lá passada. Mas a carcaça toda foi trocada. A carcaça, exatamente. E aí troca o presidente. Exato. E ele não era o cara do Augusto. Não era o cara do Augusto. Outra lembrança, a primeira foto do ano. Planejamento Corinthians, Augusto Melo. Mano Menezes, Sidney Lobo auxiliar e uma turma lá do departamento de futebol e tal. Uma semana depois só tava o Mano Menezes e o Sidney Lobo. O resto já tinha tudo indo embora. O chefe dos médicos já tinha ido embora. Cara, foi... Que caos. Que caos, cara. Aí chegou o Antônio Oliveira, fica 29 jogos com 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Vamos combinar que não é exatamente um bom desempenho, né? Não é. E ele pega... Mas eu insisto, ele pegou a fase mais osso, né? Isso pegou, a galera saiu, a galera não tinha chegado. E ele falava, e foi prometido aí, ele falou, se a gente chegar na janela do meio do ano, o time vai mudar, vocês esperem que o time vai ser outro depois da janela do meio do ano. É engraçado, porque tinha um planejamento grande para a janela do meio do ano e ele já sabia disso. A gente não sabe, mas talvez ele tenha indicado alguns jogadores que chegaram, né? Pode até ser. Agora, o Antônio Oliveira é muito engessado, né? Um ortopedista da bola, perfeito, né? Acho perfeito, acho que taticamente... Ortopedista da bola. Pô, taticamente, o Garro não jogava o que jogou depois. Era o 4-3-3, 2 caras abertos, Bidon e Ranieri e o Garro tendo que ajudar, porque ele era o terceiro do meio, marcando, e um time 4-3-3, em nenhum momento pensou num terceiro zagueiro, mudar o sistema, e aí acaba caindo depois do derby e tudo mais, não aguentou, não sustentou, derrota no Allianz Parque, aquela coisa toda. Ele já pega uma parte do brasileiro, pega uma parte da Sul-Americana também, mas assim, ele não tinha tantos reforços, não tinha tanto... Beleza, tá tudo certo, mas eu acho que ele também não se ajudou. Não, foi muito mal. Aí chega o Ramon Dias. 34 jogos com 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Quando você pega o retrato, não é um desempenho espetacular. O Ramon Dias Ele teve 5 vitórias a mais que o Antônio Oliveira, né? Mas fez essas coisas que o Vessone falou. Mudou o time. Fez um monte de cara jogar mais. Claro que chegaram outros jogadores para rechear o time. Você lembra da chegada dele? Quando ele coloca 3 zagueiros... Isso, vai 2 tentando volantes, acertar isso. Aí depois ele tira um zagueiro, coloca 3 no meio, e aí no final acha o trio, né? Que é um trio maravilhoso, que é o Garro, o Memphis e o Yuri. É muito da recuperação do Yuri se deve aos 2 treinadores, né? Eu nem sei como eu falo, hein? Qual que é o treinador do Corinthians? O que eu falo, Vessa? Fala os dias. Os Dias, beleza. Família Dias. A família Dias. Dias melhores virão. Que eu cheguei tinha saído do Vasco no Brasileiro depois de tomar aquela chapuletada do eu critiquei bastante e vou manter. Eu não vejo nesta dupla, família Dias, capacidade de segurar o Corinthians para a temporada que virá. Tá? Porque na hora que precisou de repertório não teve. Agora tem vou de novo falar do Fabinho Soldado, cara. Acho que as pessoas falam muito pouco dele, e acho que falam com muito conceito estabelecido, porque falam que ele é soldado. Ele deve ter um sobrenome que eu não sei qual é, mas ele deveria ser chamado pelo nome dele. Jesus, né? Fábio Jesus. Né? Fábio Jesus, então. É porque a história é que ele chamava os outros de soldado, né? Eu sei, ok. Talvez ele se sinta bem com o apelido, mas eu acho que, cara, é uma fala... Se valoriza pouco o trabalho dele no Corinthians. E ele teve Cara, não foi o Augusto Melo que inventou a história do Memphis. Não. Não foi o Augusto... Fala. E ele teve, nessa linha que o Márcio está trazendo, ele teve um trabalho que era um trabalho meio silencioso. De arrumar os departamentos, de fazer a bagunça do vestiário. Gente, o Campeonato Paulista, sem brincadeira, o vestiário do Corinthians era uma insanidade em janeiro e fevereiro. Como estava trocando a presidência, o que tinha de gente com crachá no peito, tendo acesso ao vestiário, o jogador quer morrer com esse tipo de coisa. E era uma festa, era uma bagunça. É o amigo do cara do marketing, é o tio da coisa, é a família do Augusto Melo, e com acesso ao vestiário, aquela coisa era uma bagunça. E ele entrou, aos pouquinhos, até isso ele teve que organizar. Então o jantar, o horário certo lá, antes não estava.
Então são coisas silenciosas que o Fabinho não é só o elenco, a coisa que aparece. Ele teve que organizar processos dentro do clube, teve troca do chefe do DM também, teve sair troca de preparador físico. Então, aos poucos, a coisa foi se acertando, demorou um pouco. É assim no futebol, não é tão rápido. Mas teve muita coisa silenciosa que ele arrumou. Eu acho que esse nome, o Massa e o Vessone falam, é legal o Vessone mostrar detalhes do trabalho, do dia a dia do Fabinho. Talvez ele tenha sido o grande vencedor da temporada. É isso. Ele sai do Flamengo com um cargo abaixo? Não, ele sai do Flamengo quase que humilhado. Esse cara não resolve nada lá dentro. Funcionário de... Lembra? É isso aí. Ainda bem. Funcionário de... O cara vai embora. Ele foi meio que um Mateuzinho de fora de campo. Pode levar, leva aí, terceiro lateral. Pode o cara que leva o documento e aí, pro cara, chefe assinar. Ele assume o papel de principal Protagonista. do departamento de futebol do Corinthians. E foi bem. A ponto de buscar o Memphis lá na Europa. Foi muito bem. Bom, Me parece ser ele o que mais tem a cabeça no lugar. Porque o que tá acima dele é meio que aqueles bonecos de posto, sabe? bom, a fase tétrica do Corinthians aí meio que continua, porque tem o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ao Brasileirão do Corinthians. Tem outra tela aí mostrando o Corinthians do primeiro turno, ainda o Corinthians completamente bagunçado, e o do segundo turno. Vamos lá, olho na tela. Corinthians do primeiro turno, 19 partidas, no segundo 19, claro. Primeiro turno, 4 vitórias. Um turno inteiro com 4 vitórias. 19 pontos em 19, gente. Você sabe o que é isso ou não? Olha isso. Aí você fazia... Todo mundo fazia a conta 45 menos 19 para quantos pontos então, teria que fazer. A projeção. Né? Segundo turno, 11 vitórias. E a conversa era, se conseguiu 4 no primeiro turno, você acha que vai conseguir 5 no segundo? Conseguiu 11. Foram 37 em 19, que deu a segunda melhor campanha do retorno. A segunda ficando atrás do Botafogo, porque o Jandrei perdeu a bola, hein? Senão passava o Botafogo. Quase o triplo de vitórias entre o primeiro turno e o segundo. Jandrei perdeu a bola. Mas Foram 7 empates no primeiro turno. Culpa do Jandrei, coitado. 7 empates no primeiro turno, 4 no segundo. 8 derrotas no primeiro turno e apenas 4 no segundo. Ainda assim, é um número muito grande de derrotas, né, no ano. No 19, você acha? No Brasileirão de Série A? Não acho que é tão muito alto assim. O quê? Pra brigar 4? lá em cima? Não. 12, não. São 12. Aí beleza. 12 derrotas. O 4, achei que você estava falando do 4. Não, 4. Não, 4 em 19. Se fosse 4. O resumo da tela é o seguinte: o Corinthians teve um dos seus piores. É que eu não tô com isso aqui. Mas se eu não me engano, é top 3 de piores turnos. Olha que o Brasileiro de Pontos Corridos é desde 2003. É um dos piores turnos da história para um dos melhores turnos da história. É isso. São duas coisas completamente diferentes. Primeiro turno, 17 gols feitos. No segundo, 37. No primeiro turno, 25 gols sofridos. No segundo, 20. Acho que isso é uma questão do Corinthians. Ele não se transformou numa defesa intransponível, como historicamente muitas vezes foi. 33 por fala. Mas veja a diferença de gols marcados do primeiro para o segundo. Então, não precisou ter a defesa. Isso. Foi um time com uma característica diferente. Exatamente. Que toma 2 do Atlético, mas meteu 5 no Atlético. Eu faço mais toma 2 do isso. Criciúma. Vira. Quase o dobro do aproveitamento, né? Do primeiro turno. 64,9 não é de campeão, mas é de G5. G6. G5. Sim. Ficou em sétimo. Um aproveitamento de 64,9% no segundo turno é um aproveitamento de quem fica lá em cima do campeonato. Então tá aí como foi o primeiro e o segundo. O Palmeiras teve 64 como vice. Aí, tá vendo? E o Botafogo 69. Então, né? O Corinthians com esse desempenho do mas são turno. 38 jogos. Não, claro. Só estamos falando. Aí estamos vendo os jogos aí. Esse aí ainda é no primeiro turno, né? Não, agora. Esse é o jogo do contra o Grêmio. Agora, isso. É o último ato do Corinthians. A gente ficou fragmentando o brasileiro em diversas etapas. Foi uma temporada muito longa, uma temporada diferente por conta da janelona, né? E o Corinthians foi um dos que conseguiu aproveitar melhor a janelona. Por isso que a gente viu a comparação do pós-Copa América, janelona, e teve time que se reformulou completamente ou se aperfeiçoou depois da janelona, caso do Corinthians, caso do Botafogo e tudo mais. O Botafogo, Corinthians, casos de maior sucesso. Mas para mim, aqui é o que eu falo, para mim o dia 1º de setembro é definitivo na mudança do Corinthians, e acho que era o nosso debate aqui. O Massa ainda preocupado com a questão do rebaixamento, e o Corinthians estava muito próximo ainda, mas a vitória sobre o Flamengo no dia do aniversário, para mim, foi uma
uma amostra com bola murcha, com não sei o que, aqui ninguém vai, não sei o que lá. Foi a primeira grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Isso, 27ª rodada. Já estava lá com 8 do segundo turno rolando. E no dia seguinte, já depois da janela fechada, o Corinthians contrata o Memphis Depay. Já na regime de exceção no jogador livre no mercado. Aí muda tudo. Aí mudou. Mudou porque também, até o Memphis jogar, e ele jogou muito, o Corinthians foi reagindo, né? Foi não com uma sequência absurda, que foi essa sequência final, mas acho que ele teve a reação, e aí depois a gente vai ter lá o jogo com o Palmeiras, que aí, para mim, a definição do Corinthians ia brigar por algo melhor. O Vessone já tinha identificado isso há muito tempo. E ele termina muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que as vitórias sobre Flamengo e Palmeiras, como mandante, foram vitórias muito marcantes, importantes e que deram confiança para o time levar o resto da temporada. Claro que no meio disso tudo teve as Copas, a gente vai passar por elas, que foram solavancos, porradas. Existia a expectativa grande do Corinthians ser campeão esse ano, pelo que investiu, pelo time que tinha feito, pelos adversários nas Copas. Dava para ser, embora o Flamengo na Copa do Brasil fosse uma questão, mas não era o Flamengo até ir para o Corinthians do Felipe Luiz, né? O Flamengo do Tite que estava claudicando. Então você falava, aí pode ter uma possibilidade. E eu acho que a parte final do Campeonato Brasileiro foi mais impressionante. Para mim foi mais impressionante até do que a sequência invicta do Internacional. E dentro dessa sequência maravilhosa aí que o Arnaldo fala, 9 vitórias, o recorde histórico da era dos pontos corridos, né, igualando o Inter do Abel Braga em 20 e o Atlético Mineiro do Cuca em 21. E dentro dessas 9 também, o Corinthians ganha 4 fora de casa seguida. Desde 2005 não ganhava 4 seguida. Ah, beleza, é o Cuiabá, é o Criciúma, é o Vitória e o Grêmio. E o Grêmio, que não estava tão bem. Mas numa Série A, naquele recorte final, claro, que o Massa fala que é sempre todo mundo vendendo muito mais caro do que na primeira rodada. Você meter 4 vitórias seguidas fora de casa, e que o clube não conseguia desde 2005, quando foi campeão, então você percebe que realmente é uma reta final de exceção absurda, daquelas que a gente vai guardar para muito tempo, né? O Cuca, do Fluminense do Cuca, que deu não sei quantas vitórias, o Flamengo do Fábio Luciano de 2007, essa daí, ela vai guardar um pouquinho, ser guardado um pouco aí na memória de todo mundo aí também. Como foi dito, o Corinthians encaminhou a renovação do contrato do Breno Bidon para valorizar o meia, ter mais proteção enquanto o assédio das equipes europeias. O Timão que vai dar um aumento salarial pro garoto e também elevar a multa e prorrogar o vínculo aí com o jovem de 19 anos. Mesmo com o Breno Bidon aí tendo mais 4 anos de contrato com o Corinthians, o Timão já encaminhou esse acerto aí para assinar um novo contrato, melhorando aí o seu salário e prorrogando ainda mais seu vínculo com o Timão. E com essa negociação aí, o Corinthians aí busca valorizar o jovem meio-campista de 19 anos e se proteger contra o assédio das equipes europeias, até mesmo nacional, por que não? Em março aí de 2024, com a conquista da Copinha, o jogador de 19 anos firmou o contrato de duração de 5 anos e ficou estabelecido que a multa rescisória naquela época era de 100 milhões de euros para clube do exterior, 120 milhões de reais para o mercado nacional. O Corinthians entendeu que esses valores aí poderiam ser aumentados, já que o jogador se valorizou no final da última temporada aí com o Ramon Dias, jogando o fino da bola, sendo titular aí, colocando até mesmo o Alex Santana no banco, Ranieri, José Martínez. Com isso aí a diretoria alvinegra entende que o jogador mudou seu patamar no elenco alvinegro e desde que assinou o contrato ano passado, ele vem evoluindo muito bem. E se antes o Breno Bidon era uma aposta sempre promovida da base, hoje ele é titular do Coringão aí e assim merece receber mais. O novo contrato é de 5 anos aí, que é o tempo máximo permitido por lei, não pode aumentar, não pode ser 6, 7 anos. O máximo permitido por enquanto são 5 anos de contrato. Lembrando também que quem teve um aumento foi o Rodrigo Garro ali, que começou a se valorizar na temporada e teve que ter seu salário reajustado pela diretoria. Claro, também pela pressão do seu empresário aí, que começou a ameaçar a oferecer ele pro River Plate, Boca Juniors. Então o Coringão resolveu dar um aumento pro Rodrigo Garro aí, mais do que merecido também, né? E o Breno Bidon, a diretoria vê como um dos atletas com maior potencial de venda para 2025 aí, para fechar o ano com as contas no azul. O Coringão espera fechar com uma receita de 181 milhões de reais aí para ficar tranquilo durante a temporada. E o Breno Bidon se inclui nessa venda aí, que provavelmente deve acontecer no meio da temporada, mesmo com essa renovação aí de contrato. O jovem que encerrou 2024 entre os atletas aí que mais defenderam o Corinthians em 2024 aí, com 45 partidas disputadas. Lembrando
Lembrando que no início do ano o Bidon desceu o cara ao Coringão, já que ele vai estar na seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria. Então comenta aí se você gostou da renovação de contrato do Breno Bidon, já deixa esse like, se inscreve no canal, ativa as notificações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.